Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família. Boa noite, Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma noite de quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra. Neste formato virtual, às 19h30, nos reunimos em uma sala de oração e agora nos colocamos diante das Escrituras para ouvirmos a exposição do texto sagrado. Nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Novo Testamento, carta aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 3 até o de número 14. E assim nos diz Efésios 1, a partir do versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos dá de celebrarmos esse culto a Ti, ó Deus Altíssimo, por meio das nossas orações, por meio da meditação na Tua palavra. Nesta noite eu peço que o Teu Espírito Santo possa ser comigo, ó Pai, de tal forma que eu seja fiel às Escrituras Sagradas. De forma, ó Pai, que esta mensagem, esta pregação possa edificar, possa consolar, ó Deus, possa fortalecer a fé naqueles e naquelas que estarão ouvindo. Eu peço que o Teu Espírito também possa usar esta mensagem, de tal forma, ó Deus, que aqueles amigos e amigas que estão ouvindo esta mensagem tenham as intenções do seu coração expostas ao Pai, possam, ó Deus, ouvir esta mensagem, o Evangelho, se renderem aos Teus pés e reconhecerem que só o Senhor é Deus e que só em Cristo Jesus nós podemos ter vida e vida verdadeira. Deus eterno, cumpre a Tua vontade, eu te peço, nesta noite, por meio desta mensagem e por meio de cada uma, ó Senhor, que crê em Cristo Jesus. Ó Deus, usa a nossa igreja, usa a vida dos meus irmãos e irmãs para a Tua glória. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo da nossa série de mensagens com base neste livro, A Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da igreja de Christopher Wright. E nesta noite eu quero falar sobre o tema Pessoas que louvam a Deus. Nessa noite nós falaremos sobre o tema Pessoas
que louvam a Deus. E vejam vocês que na tradução da Nova Versão Internacional, NVI, do trecho que nós lemos no início desta mensagem, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, esse trecho, na versão NVI, está dividido em 3 parágrafos. Do versículo 3 ao versículo 6, depois do versículo 7 ao versículo 12 e, finalmente, nos versículos 13 e 14. Só que, curiosamente, no idioma original em que este texto foi escrito, todo este trecho que a gente leu forma uma só frase que destaca a ação de Deus Pai, de Cristo e do Espírito Santo na eleição e na redenção dos crentes. Muito poderia ser dito sobre este texto, mas eu quero destacar como é finalizado cada um dos trechos que mostram as ações que resultaram na bênção, na escolha, na santificação, na predestinação, na adoção, na redenção, no perdão, na revelação, na fé e na garantia da promessa feita por Deus aos que creem em Cristo. Vejam aí comigo os versículos 5 e 6 novamente. Versículos esses que encerram a descrição do apóstolo Paulo da ação de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. E esses versículos dizem o seguinte: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Percebam, então, que o bom propósito da vontade de Deus ao predestinar e adotar os crentes em amor e gratuitamente no amado Jesus Cristo foi, como diz aqui o versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça. Agora vejam aí comigo os versículos 11 e 12, que encerram a descrição da obra de Cristo em favor dos crentes e onde nós podemos ler o seguinte: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos para o louvor da sua glória. Então vejam que antes, o motivo do louvor destacado pelo apóstolo Paulo, o motivo do louvor a Deus era a gloriosa graça de Deus. Esse favor imerecido de Deus que foi dispensado a pecadores. Agora, são esses pecadores escolhidos, predestinados, redimidos e perdoados. Eles são agora o motivo do louvor a Deus. Mal comparando, seria como você entrar na sala de troféus de um grande atleta, sabendo que por trás de cada medalha, cada troféu, cada menção honrosa recebida por esse atleta, há histórias das suas ações, das suas conquistas e das suas vitórias. Cada pessoa que foi perdoada e adotada por Deus como filha não tem outra resposta a dar senão louvar a Deus por sua gloriosa graça recebida, dispensada. E, ao mesmo tempo, cada pessoa é motivo para o louvor da glória de Deus. E vejam que nos versículos 13 e 14, que encerram a descrição da ação do Espírito Santo, nós vemos o quão seguras em Cristo essas pessoas estão. Leia comigo novamente. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vejam então que Deus é louvado do início ao fim, desde as suas ações antes do início dos tempos, até a confirmação dos crentes em Cristo por meio do Espírito Santo no fim dos tempos. Então, nós podemos dizer que tudo o que Deus já fez e Ele ainda fará tem como fim, tem como propósito o louvor da sua gloriosa graça e o louvor da sua glória.
os cânticos dos redimidos, dos anjos e dos seres celestiais que estão registrados lá no livro de Apocalipse mostram isso muito claramente. Por exemplo, lá em Apocalipse nós lemos: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tu és digno, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e o que neles habitam. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Glória a Deus. Glória a Deus. Os cânticos em Apocalipse mostram que Deus é louvado como Criador do mundo, como Redentor de pessoas em todo o mundo, como o vencedor que derrotou o mal no mundo. É por isso que um conhecido pregador norte-americano, o pastor John Piper, defende a ideia de que as missões existem para existir adoração. Para o pastor John Piper, a principal razão para a existência da igreja é glorificar a Deus, adorando-o e desfrutando-o por toda a eternidade. O objetivo de toda a nossa missão é a adoração e a glória do Deus vivo e verdadeiro. De tal forma que a adoração ela é considerada pelo pastor John Piper como combustível e o alvo das missões. É justamente pelo fato de que há pessoas próximas a nós e também aquelas tão distantes de nós e que vivem dia a dia de forma incompleta, sem glorificar a Deus e sem encontrar nisso a sua plena satisfação, que nós devemos evangelizar. Essas pessoas vivem à parte, distante do propósito de Deus para a humanidade, para a vida delas. Esse é o propósito de Deus para pessoas de todos os povos e nações do mundo. Receber delas o louvor por sua gloriosa graça. A missão de Deus é fazer conhecido o seu amor a pessoas em todo o mundo e levar essas pessoas a desfrutarem da bênção e do bem-estar desse relacionamento com Ele e com Deus. A missão de Deus ela se realiza na medida em que pessoas o amam, o adoram, glorificam e encontram nisso a maior alegria, prazer e satisfação das suas vidas. Nossa missão como povo de Deus é levar outras pessoas a esse encontro maravilhoso, glorioso e a esse relacionamento por meio de Cristo com Deus. Nossa missão é levar outras pessoas a adorar e glorificar ao único e verdadeiro Deus, porque é somente nele que essas pessoas encontrarão sua maior satisfação e alegria eterna. O evangelismo não é algo que nós impomos a outros. Antes, é o maior ato de amor e benfeitoria que nós podemos fazer pelas pessoas. Nós expressamos o amor de Deus pelas pessoas de várias formas, mas especialmente tendo a preocupação pelo estado eterno delas.
expressamos o amor de Deus pelas pessoas, especialmente falando a elas sobre o Evangelho. A nossa missão, como pessoas que louvam a Deus, é proclamar o Evangelho para que outros também venham a ser pessoas que louvam a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o louvor, ele é missional. O louvor é missional. O trecho da carta aos Efésios que nós lemos no início desta pregação mostra que nós fomos criados e redimidos para louvar a Deus. E à luz da Bíblia, o louvor e a adoração a Deus é uma grande motivação missional. Então, não é exagero nenhum a gente falar em um louvor missional, sabendo que a adoração é um dos meios para a realização da nossa missão. Daí percebam como que isso não é uma novidade do Novo Testamento, mas que esse fio, o fio dessa meada, ele pode ser desenrolado desde o Antigo Testamento. Começando por Abraão, que foi chamado por Deus para que, por meio da descendência dele, todos os povos da terra fossem abençoados. Em seguida, nós podemos ver que o povo de Israel, que descendia de Abraão, é identificado como criado para o louvor e para a glória de Deus. É Deus mesmo quem fala sobre isso por meio dos profetas, como, por exemplo, em Isaías 43, versículo 7, em que Deus declara: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. É Deus quem os identifica por meio dos profetas como meu povo, meu escolhido, povo que formei para mim mesmo a fim de que proclamasse o meu louvor, para que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e honra. Então, esses textos, eles mostram que Deus escolheu e decidiu estabelecer a Israel como seu povo para a glória dele e para trazer louvor a ele. E como Israel também foi criado para que a bênção de Deus chegasse às nações, então nós percebemos que essa bênção ela é desfrutada como quando pessoas de todos os povos da terra conhecem a Deus e o glorificam com o seu bem maior. O povo de Deus tem uma missão que provém do fato de ter sido criado para trazer louvor e glória a Deus e para trazer as nações do mundo para a mesma orquestra e coral de louvor da glória de Deus. A Bíblia mostra que viver para o louvor da gloriosa graça de Deus é adorar a Ele com nossas palavras e ações e fazer com que outros também o vejam e o adorem. Viver para o louvor da gloriosa graça de Deus é adorar a Ele com nossas palavras e ações e fazer com que outros também o vejam e o adorem. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós sejamos fiéis conforme a graça e a ação do Espírito Santo às nossas vidas a essa gloriosa missão de viver para o louvor da gloriosa graça de Deus. Ouçam bem o que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 12. Pedro registra o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que o apóstolo Pedro está recomendando é que os crentes vivam na esfera pública dos seus relacionamentos em sociedade, dando testemunho por meio das suas palavras e ações, tanto para que dessa forma glorifiquem a Deus, como também para que levem outros a fazerem o mesmo. Pedro registra: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Daí então nós vemos que o louvor que a igreja tem a dar, ele é missional, porque é um meio
de levar outras pessoas a louvarem a Deus. O louvor que a igreja tem a dar é missional, porque é um meio de levar outras pessoas a louvarem a Deus. Não é o mesmo e não tem o mesmo impacto do evangelismo pessoal, mas serve de complemento ao que nós temos a dizer sobre o perdão de pecados, sobre a salvação e a vida eterna que as pessoas podem encontrar somente em Cristo. E vejam, o que o apóstolo Pedro está incentivando aos crentes nesse trecho da sua carta faz coro com o que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus, certa vez, disse o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que estas pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O propósito das nossas boas obras é a glória de Deus entre as pessoas com as quais nós convivemos. O nosso propósito não é a exaltação da nossa moralidade, não é arrancar elogios por causa da nossa dignidade, não é despertar a admiração das pessoas por causa da nossa ética elevada. Não mesmo, nada disso. A prática de boas obras, ela deve ser uma consequência da redenção por meio da fé somente em Cristo e da vida guiada pelo Espírito Santo em submissão à vontade de Deus. As pessoas devem observar as nossas palavras e ações, percebendo a diferença nos nossos pensamentos e na nossa visão sobre este mundo, ao ponto de dizerem: olha, você é diferente, você é uma cristã. Ah, logo vi. Somente alguém que crê em Deus poderia agir dessa forma e dizer essas coisas que você diz. Veja só, agindo assim você mostra o que é ser um verdadeiro evangélico. Eu não esperava nada diferente de quem fala de Cristo para as outras pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós sejamos pessoas assim, para a glória de Deus. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que nós podemos falar de um testemunho por meio do louvor. Isso porque nós fomos criados para dar glória a Deus como Criador. Nós somos redimidos para declarar louvores a Deus como nosso Redentor. E o que torna esse louvor a Deus uma ação missional é o fato de que nós fomos chamados para fazer isso em meio a pecadores, entre pessoas que ainda não reconhecem a Deus como Criador e não conhecem a Cristo como o Redentor. Nós vimos até aqui que o testemunho cristão ele é tanto louvor a Deus como um meio de levar outros a louvarem a Deus. Só que agora eu quero dar um passo adiante. E eu quero mostrar que as nossas reuniões públicas de culto também podem servir para o testemunho, o louvor a Deus e a evangelização. E vejam que não há novidade nenhuma aqui nisso que eu estou dizendo. E eu falo isso porque, quando o rei Salomão celebrou a construção do templo em Jerusalém, ele fez uma oração e disse a Deus o seguinte: quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como faz Israel, o teu povo. O rei Salomão tinha por certo que a fama de Deus correria o mundo e que pessoas de outros povos das nações da terra viriam ao templo em Jerusalém atraídas
pelas histórias e pelo testemunho das ações redentoras de Deus, viriam e entrariam no templo, ou mesmo lá longe onde estivessem, voltariam-se para o templo para fazer uma oração ao Deus de Israel. Jerusalém, já nos tempos do rei Salomão, era uma cidade assim chamada cosmopolita. Contava com a movimentação de pessoas de muitas nações por causa do comércio e dos negócios que eram ali realizados. E daí a gente pode pensar quantos devem ter visitado o templo em Jerusalém e visto, experimentado ou participado, na medida do que era possível, da adoração do Deus de Israel. E se isso não fosse o bastante, depois que os israelitas foram dispersos pelo mundo por causa do exílio, comunidades de judeus foram estabelecidas em terras distantes de Jerusalém. E foi vivendo nessas terras estrangeiras que judeus piedosos e tementes mantiveram o seu culto e a sua vida religiosa nas sinagogas. Prova disso foi quando, no dia de Pentecostes, depois da morte e da ressurreição de Jesus, estavam reunidos em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Havia visitantes vindo de Roma, capital do império, havia árabes, havia aqueles que viviam na ilha de Creta, gente, tanto judeus como estrangeiros de várias nações que haviam sido convertidos ao judaísmo. E esses foram os primeiros alcançados pelo evangelho pregado pelos apóstolos e demais discípulos naquele tempo. A gente percebe que nas suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, ele tomava a iniciativa primeira de visitar uma sinagoga e tinha como seu primeiro alvo os judeus e os estrangeiros que tinham sido convertidos ao judaísmo e eram então chamados de gentios tementes a Deus. Então, fosse no templo em Jerusalém, fosse nas sinagogas espalhadas pelo mundo, o Deus de Israel era glorificado, era cultuado, era adorado por judeus e gentios tementes a Deus. E assim, o culto público no templo ou nas sinagogas tinha lá o seu alcance missionário. Não era o que alguns hoje chamam de culto evangelístico, era o culto regular que atraía aqueles não-judeus, os gentios, até o Deus de Israel. O que mostra que não é assim lá muito adequado a gente pensar em culto evangelístico, especialmente preparado com esse propósito, porque o mais correto é pensar que todo culto deve ser também um meio evangelístico. O que exige de cada um de nós, que cremos no Senhor, que fazemos parte da nossa Igreja Cristã Nova Vida em Olaria, exige de nós, de todos nós, de cada um de nós, algumas preocupações e disposições. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Nós estamos aqui em Efésios, volte aí algumas páginas, até a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e eu convido você inicialmente a ler comigo os versículos 1 até o de número 6. E diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Agora veja aí comigo os versículos 11 e 12. Versículo 11. Portanto,
se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Agora veja comigo os versículos 23 a 25. Versículo 23 a 25. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. O que eu quero destacar aqui neste trecho da primeira carta aos Coríntios é que o apóstolo Paulo tinha em vista toda a igreja participando do culto público, de forma ordeira. Mesmo admitindo a diversidade de dons, ele reconhece que no culto público a manifestação de alguns dons era mais útil do que outros por causa da edificação da igreja, da congregação, da coletividade. Para isso, as pessoas deveriam falar umas às outras de forma compreensível, de modo inteligível. O apóstolo fala da profecia como este dom, visando a edificação, o encorajamento e a consolação dos seus ouvintes. As pessoas na congregação, elas são edificadas por meio de palavras compreensíveis que trazem revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. Em um trecho que nós não lemos, nos versículos 13 a 17, o apóstolo Paulo afirma que as orações, as ações de graças e os louvores também precisam ser expressados em palavras compreensíveis para que outros sejam edificados, para que outros concordem e também louvem a Deus juntos em congregação. Daí, tanto no início, nos versículos 1 a 5, quanto no trecho final, nos versículos 22 a 25, nós percebemos que o apóstolo Paulo incentiva e deseja que todos na congregação busquem e exerçam a profecia. Bom, mas considerando que se tornou assim comum em meios evangélicos, onde uma pessoa começa a revelar coisas ocultas da vida de outros, ou então predizer acontecimentos no futuro, eu preciso esclarecer o que o apóstolo Paulo tinha a intenção e queria dizer com esta profecia aqui na sua carta aos Coríntios. E eu vou falar isso de uma forma bem simples. E nessa forma simples, a ideia de profecia trazida pelo apóstolo Paulo era de palavras ditas e certamente fundamentadas na palavra de Deus, que servissem para a edificação, o encorajamento e a consolação dos ouvintes. Palavras que podiam ser ditas por todos, o que significa que não se tratava de algo restrito a uns pouquíssimos iluminados profetas no meio da igreja. Essas palavras, elas são capazes de convencer o descrente do seu pecado e também de expor os segredos do coração dessa pessoa. E isso a tal ponto que essa pessoa será levada a se prostrar em adoração a Deus, reconhecendo que Deus realmente está presente no lugar onde o culto a Ele é realizado. A forma mais simples de nós compreendermos o que o apóstolo Paulo queria dizer com essa profecia no culto é a gente perceber que o Espírito Santo pode usar qualquer um de nós para falar e, por meio dessas palavras, convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E a forma comum do Espírito Santo usar qualquer um de nós para falar às pessoas é por meio da exposição da palavra de Deus, do Evangelho e todo o conselho de Deus registrado nas Escrituras Sagradas. Vejam que em Hebreus, capítulo 4, versículo 12,
está registrado que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Meus irmãos e minhas irmãs, um manual de pregação, vejam, manual de pregação, escrito por William Perkins em 1592 na Inglaterra, foi traduzido para o português brasileiro com o título A Arte de Profetizar. E era um manual sobre pregação. E o termo profetizar, ele é usado neste livro no sentido da exposição da verdade da palavra de Deus na forma da pregação. William Perkins defende que a profecia é uma expressão solene e pública do profeta e está relacionada com o culto a Deus e a salvação de pecadores. Perkins identifica o profeta como o pregador da igreja. O profeta é o ministro da palavra de Deus. Ele afirma que há duas partes da profecia: a pregação da palavra e a oração pública. Então, ao profeta ou pregador cabem dois ofícios ou deveres: pregar a palavra de Deus e orar a Deus. Por meio de um ofício, o profeta fala como a voz de Deus ao povo na congregação, e pelo outro ofício, fala como a voz do povo a Deus na oração. Pregar a palavra é profetizar em nome e como representante de Cristo, chamando quem ouve ao estado de graça e à preservação nele. É fato que Perkins escrevia para os ministros do Evangelho, para os pastores constituídos, mas percebam que cada um de nós pode ser usado na exposição das Escrituras a outras pessoas. Veja então que o mesmo princípio ele deve também ser observado nas canções que nós entoamos no nosso culto público. As letras dessas canções elas devem ser carregadas do Evangelho, da obra de Deus na salvação de pecadores, dos atributos de Deus, palavras que louvem a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda há de fazer. Os visitantes, então, que chegarem à nossa igreja deverão ser abordados por qualquer um de nós, ouvir profecias dos nossos lábios na forma da exposição e da aplicação da palavra de Deus. O Evangelho deve estar na ponta da nossa língua, a mensagem de grande condenação pelos pecados que todos cometemos e a grande salvação que pode ser encontrada somente em Cristo por meio do arrependimento e da fé nele. Isso deve ser claramente apresentado aos nossos visitantes, ainda que seja numa conversa ali no hall da igreja, breve e objetiva. Qualquer um de nós pode se aproximar de uma pessoa, fazer uma pergunta sobre como essa pessoa está, prestar bastante atenção ao que ela tem a dizer e como ela diz essas coisas, ao ponto de nós discernirmos se algo mais ainda está perturbando essa pessoa e que ela está retendo e não quer falar, para que com todo cuidado a gente se disponha para falar algo com base na palavra de Deus, que sirva para edificar, encorajar ou consolar a essa pessoa. E se o Espírito Santo assim quiser agir, que essa palavra ela penetre a alma, julgue os pensamentos e revele as intenções dessa pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, essa não é uma função exclusiva do pastor, do pregador, do ministro da igreja do Evangelho. Ela cabe a cada um de nós, a qualquer um de nós, conforme o apóstolo Paulo nos ensina. Nós devemos pensar, então, seriamente na nossa forma de culto público. Todo e qualquer culto público deve ter como alvo a glória de Deus. O testemunho pessoal e da ação de Deus na congregação, seja durante o culto ou em um momento reservado com o visitante, deve servir como meio de evangelização. A pregação da palavra e as nossas canções
devem conter a mensagem do Evangelho e apontar para a obra de Cristo. Um culto não tem de ser preparado necessariamente, pensado na busca pelos interessados, para então ele ser evangelístico. Vejam que há igrejas com uma arquitetura onde o salão de culto tem as paredes pintadas de preto, a luz ela é baixa ali na plateia, o foco está em um ponto no palco e a música é executada como se fosse um espetáculo. E daí eu me pergunto para quem e por que essas igrejas criam esse cenário. E eu também sou levado a pensar por que nós, em nossa igreja, fazemos o que fazemos e da forma como fazemos. Sim, nós podemos repensar formas e dinâmicas de um culto público, mas há coisas que são inegociáveis e há princípios que são incontornáveis. Nós podemos aumentar mais o envolvimento da congregação nos nossos cultos públicos, podemos criar mais oportunidades para que as pessoas ministrem ou testemunhem umas às outras, orem umas pelas outras, orem pela congregação reunida. Nós devemos todos nos preocupar com o que nós fazemos quando recebemos um visitante. Então, que a graça de Deus seja sobre os pastores e líderes da nossa igreja, para que nós tenhamos firmes fundamentos e que nós sejamos abertos a revisões quando necessárias. Que cada crente da nossa igreja se veja não como um espectador, e sim como um participante efetivo dos cultos. E que você, meu amigo, minha amiga, se lembre bem do que ouviu ao longo desta pregação e enxergue o amor de Deus demonstrado por Jesus, quando ele morreu na cruz para pagar o preço da condenação pelos nossos pecados. Condenação essa que todos nós fazemos jus por natureza. Que o Espírito Santo leve você ao convencimento de que a sua vida não será completa se você continuar vivendo a parte de Deus. Que você se arrependa e creia em Cristo, o recebendo como único, suficiente e definitivo Salvador. Que você se renda diante de Jesus nesta noite e o receba como Senhor da sua vida. Que a sua vida seja para o louvor da gloriosa graça de Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite e pela tua palavra. Te pedimos que nós sejamos homens, mulheres, adolescentes, jovens, idosos, de todas as idades. Que uma vez redimidos pela tua graça, possamos viver, falar, agir, de tal forma que o Senhor seja glorificado. Que as nossas palavras e ações exaltem o teu nome, Senhor, e que as nossas atitudes em sociedade possam levar outras pessoas a também louvarem a Ti. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia revelada a nós, por esse relacionamento que o Senhor tomou a iniciativa de estabelecer conosco. E usa-nos para que outras pessoas também cheguem a esse conhecimento da verdade, do Evangelho, de Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, de Cristo Jesus, Salvador de toda aquela que nele crê. Oramos e pedimos, usa a nossa igreja. Ó Deus, que pessoas que cheguem ali nos visitando reconheçam que o Senhor está entre nós. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.